Que maravilha. Bom dia a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um DGP Mais Perto de Você. Hoje, finalizando o mês de outubro, e vamos trazer, nesse mês, orientações sobre a acumulação de cargos e dedicação exclusiva. Essa é uma temática que acaba havendo muitas dúvidas entre os servidores, e a pedido também da Corregedoria do IFAL, nós estamos trazendo essa temática nesse nosso encontro, para que a gente consiga levar informações, elucidar dúvidas, e, como sempre, o nosso objetivo é aproximar a temática da gestão de pessoas dos nossos servidores. Então, agradeço a presença de todas e todos que aqui estão. Os que não puderem estar conosco agora, de forma assíncrona, vão poder assistir essa gravação de forma assíncrona, que essa gravação vai estar presente lá no YouTube do IFAL, e também na página do IFAL, na área de gestão de pessoas, no DGP Mais Perto de Você. Então, vamos iniciar. Dalva, peço que você já vá passando. Bem, quando a gente fala em acumulação de cargos, em cargos públicos, a base legal que nós temos é a nossa Constituição, a própria Constituição de 88, nos artigos 37, 40, 95 e 28, que vem trazendo o que se trata, ou como se dá a acumulação, que a acumulação de cargos, na verdade, é uma exceção. A regra é não poder acumular. Então, a acumulação é uma exceção. No que tange ao docente com dedicação exclusiva, é tratada sobre essa excepcionalidade, o porquê da dedicação exclusiva na Lei 12.772, de 2012, que trata sobre esse regime de dedicação exclusiva. É tratado também essa questão da acumulação de cargos numa instrução normativa que foi emitida pelo MGI nesse ano, a Instrução Normativa 30, de 2025, que consolida orientações sobre a acumulação de cargos, e, baseada nessa instrução normativa, o MGI emitiu um manual de acumulação remunerada, que foi emitido agora em 2025. Esse manual, após esse nosso encontro, vai ser enviado por e-mail para todos os servidores, técnicos e docentes, para que todos tenham acesso a esse manual. Nós recebemos o manual de forma impressa aqui no IFAL, esse mês nós recebemos, mas no Conecta Gente do mês passado foi disponibilizado esse manual. Então, nós vamos mandar em PDF para que todos os servidores eles tenham acesso a essa informação, a esse manual. Pode passar, Dalva. Então, o que diz a Constituição de 88 sobre a acumulação de cargos? Lá no artigo 37, a nossa Constituição diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devem obedecer os princípios do famoso LIMP, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, E lá no artigo 37, no inciso 16, a Constituição traz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, Só que ela diz que é vedada, mas também ela traz as exceções, exceto é possível a acumulação quando houver a compatibilidade de horários, observando sempre o que diz o disposto no inciso 11, quando diz que é possível a acumulação de cargos. Quais são os cargos que podem ser acumuláveis? 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Antes dessa alteração da Constituição, que se deu através de uma emenda, esses 2 cargos
público, ele menciona dos cargos de profissionais da saúde, e, na verdade, trazia a informação que eram 2 cargos de médico, só que houve uma emenda constitucional, e essa emenda, houve essa alteração, trazendo que, no caso, não só cargos de médico, mas 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde podem ser acumulados. Pode passar. E aí a gente vem entender o que seriam cargos públicos. O que é um cargo público? A 8.112, ela traz o conceito de que é cargo público, né? O cargo público, ele é um conjunto de atribuições e de responsabilidades na estrutura organizacional da administração pública. Né? Nós aqui nessa sala, nós temos aqui assistentes em administração, nós temos aqui docentes, nós temos assistentes sociais, bibliotecários, e cada um de nós, cada servidor, possui, nós temos um código de vaga, nós temos um cargo ocupado, e nesse cargo nós temos atribuições e responsabilidades. E é justamente baseado nessas atribuições desse cargo, e que é possível, dependendo da natureza desse cargo, se dá a questão da acumulação ou não. E quando é que vai ser possível a acumulação desses cargos, né? A acumulação de cargo vai se dar, tem que haver esses cargos, como eu já acabei de mencionar, 2 cargos de professor, um cargo de professor, ou um cargo técnico ou científico, ou 2 cargos da área de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja a compatibilidade de horários. Não adianta existirem 2 cargos, servidor ou candidato, no caso, se não for servidor ainda, ter 2 cargos de aprovação em 2 concursos e não acontecer a compatibilidade de horários. Né? E como vai acontecer essa compatibilidade de horários? Deve haver os turnos de trabalho não podem se sobrepor, né? Deve haver um tempo suficiente para o deslocamento entre os locais de trabalho. A carga horária total não pode comprometer a eficiência do servidor, certo? E a avaliação dessa compatibilidade, ela é feita pela administração pública, com base em documentos e declarações formais. Aqui no IFAL, quando nós vamos realizar a nomeação, né, de servidores, lá no contrato e admissão, são exigidos dos candidatos, né, declaração de bens e valores, que constituem o patrimônio, uma declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, para a gente realizar essa análise de compatibilidade. Então, se o servidor, ou melhor, se o candidato, ele até possui um outro cargo público, quando ele vem apresentar a documentação, nós realizamos a análise de compatibilidade, se é possível ou não, analisando esses documentos. Além dessa compatibilidade de horários, é analisado também o teto remuneratório. Então, como se daria essa análise do teto? A junção das remunerações desses 2 cargos, né? Ele não pode, a soma dessas remunerações não pode ultrapassar o teto constitucional, que corresponde ao salário dos ministros do STF. Essa análise de compatibilidade de horários, ela acontece tanto para cargos, no caso, cargos efetivos, né? Como acontece também, nós realizamos essas análises de compatibilidade, no caso, em processos seletivos que também, processos seletivos de substituto, nós também realizamos essas análises de compatibilidade. Pode passar, Dalva. E aí, uma das perguntas que ao longo do tempo se procurou entender e explicar o que seria um cargo técnico ou um cargo científico. Lá atrás, se considerava um cargo técnico um cargo de nível superior, né? E hoje se entende que não. De acordo com a instrução normativa da Secretaria de Gestão de Pessoas, né, a instrução normativa 30 de 2025, ela traz de forma muito expressa de que o cargo técnico é um cargo público efetivo de nível médio ou superior, né,
para cujo exercício seja exigida uma habilitação profissional, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e seja legalmente classificada como ensino técnico ou tecnológico. Os nossos técnicos aqui, um técnico em laboratório, um técnico em química, né, um técnico, vamos dizer assim, em contabilidade, é considerado um cargo técnico. Não necessariamente que seja um cargo de nível superior, um cargo de nível médio também, existindo essa característica de um cargo técnico, essa natureza de cargo técnico, ele recebe esse nome, né, de cargo técnico. E também um cargo científico. No âmbito do Poder Executivo Federal, é um cargo público efetivo para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos e uma habilitação específica, né, sobre determinado ramo científico. Nesse caso, esse cargo científico adquirido em nível superior. Cargo científico, ele já vai estar ali privativo realmente de nível superior, diferente do cargo técnico, que tanto pode ser de nível médio ou também de nível superior. Pode passar. Então, até eu trouxe uma forma de ilustrar melhor, né, as regras e a exceção do que seria a acumulação de cargos. Qual é a regra, a basilar? É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos. A regra é essa. A exceção é que realmente é o que faz a diferença. A regra é não poder acumular, certo? Qual é a exceção? A exceção é a acumulação, como eu já disse, de 2 cargos de professor, desde que haja horário compatível e respeito ao teto constitucional. Lembrando sempre disso, tem que haver a compatibilidade de horários e o respeito ao teto constitucional. Da mesma forma, é lista a acumulação de cargo de um professor com um cargo técnico ou científico, desde que haja também horário compatível e respeito ao teto constitucional. Pode passar, Dalva. E reiterando, é lista também a acumulação de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Além desses casos que a Constituição traz, né, é possível também a acumulação dos agentes políticos e a questão da proibição da acumulação de cargos. Por exemplo, eu sou servidora pública, né? Aqui do IFAL, eu sou assistente em administração, mas eu também posso concorrer a um cargo eletivo, por exemplo, um cargo de vereador, um cargo de prefeito, um cargo de deputado, e é possível a acumulação, mas existem, vamos dizer assim, peculiaridades de cada cargo. O cargo, eu sou, por exemplo, eu tenho um cargo público e eu concorro e sou eleita vereadora. Havendo a compatibilidade de horários, é possível a acumulação dos 2 cargos e também o recebimento das 2 remunerações. No caso, por exemplo, de um cargo público em que o servidor ele ganhou uma eleição para prefeito, nesse caso não é possível, se entende que não é possível a acumulação, né, da acumulação, o recebimento dos 2, a acumulação é possível, mas não o recebimento dos 2. Nesse caso, o servidor ele vai optar qual da remuneração ele vai receber, ou a do cargo público efetivo, ou aquele do cargo eletivo, que, no caso, ele foi eleito. Outro caso de acumulação é um cargo de juiz com cargo, ou membro do Ministério Público com o cargo do magistério. É possível a acumulação também. Outro caso é que é possível a acumulação, é o caso da acumulação dos militares, né, estaduais ou do Distrito Federal, e territórios com cargo de professor e com cargo da área de saúde. Também é previsto com a emenda constitucional, como a gente fala do governo Bolsonaro, foi permitida essa acumulação para os militares. E outro cargo também, outros cargos que são passíveis de acumulação, são os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias.
lá atrás, eles não eram considerados cargos da área de saúde, mas houve toda uma mobilização da categoria e se entendeu, houve uma mudança na legislação e se entendeu que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias também são considerados cargos da área de saúde e, consequentemente, possíveis de acumulação. Pode passar. Para facilitar, nós trouxemos aqui, né, esse quadro, que essa apresentação também vai ficar disponível para os que tiverem interesse em receber. A gente pode até mandar por e-mail também, os cargos que são passíveis de acumulação, né? Isso já eu acabei de mencionar, mas assim, até para, de uma certa forma, reforçar. 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro cargo técnico-científico, 2 cargos em empregos privativos de profissionais da saúde, um cargo de vereador com outro cargo de emprego ou função, cargo de juiz ou do membro do Ministério Público e o cargo de policial militar. Esse caso do policial militar e do bombeiro militar, com mais de um cargo, infelizmente, a emenda constitucional, ela não é muito clara, e aí acaba havendo entendimentos, interpretações diferentes da emenda, né? Em busca de elucidar essa temática, eu busquei várias fontes, né? E o manual do Tribunal de Contas do Piauí, inclusive esse quadro, eu retirei desse manual do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ele traz expressa essa possibilidade da acumulação do cargo de policial militar ou bombeiro militar com um cargo de magistério ou com um cargo de profissional da saúde com profissão regulamentada. Pode passar, Dalva. Essa questão de acumulação e também de afastamentos, né? É preciso ter muito cuidado com relação a essa questão de acumulação, porque, às vezes, tem candidatos que acabam querendo burlar a administração no sentido de acumular, de não poder, não sabe que não pode acumular o cargo, mas acaba solicitando uma licença ou um afastamento do cargo que ocupa inicialmente. Então, em caso de usufruto de licença ou outro afastamento em relação ao primeiro vínculo, aplicam-se para posse ou ingresso no segundo vínculo todas as vedações constitucionais. Então, é preciso ter muito cuidado. Não adianta burlar. Por quê? Porque os termos, os processos de nomeação, todos eles são analisados pelo TCU. Então, a partir do momento em que se tenta burlar, né, se tenta burlar uma acumulação, uma possível acumulação que não é viável constitucionalmente, o servidor acaba caindo, vamos dizer assim, numa trilha. Então, não adianta tirar uma licença para tratar de interesses particulares em um determinado cargo, né, para poder assumir um outro. Porque mesmo que o afastamento não mantenha a percepção da remuneração, né, por exemplo, no caso de uma LIP, continuam valendo para o servidor ou empregado afastados as mesmas regras sobre a acumulação. Então, é preciso ter esse cuidado. Daí nós estarmos aqui reunidos hoje, tratando sobre essa temática. Né? Existe uma movimentação muito grande, né, de servidores que acabam sendo aprovados em outros concursos e, às vezes, querem realmente continuar acumulando, e não pode. A gente vem trazendo essa temática justamente para se ter esse cuidado. Né? Só se pode acumular os cargos previstos constitucionalmente. Se você acumula, aí se torna um ato ilícito e o servidor acaba tendo que responder, né, posteriormente. Pode passar, Dalva. De um modo especial, agora, nós vamos trazer aqui o regime de dedicação exclusiva. Né? Eu acredito que existem alguns docentes aqui na sala, temos muitos técnicos, mas também temos docentes aqui, e é uma temática que
de uma certa forma, todos nós devemos ter conhecimento, né? Porque o regime de dedicação exclusiva, basicamente, a grande maioria dos docentes do IFAL, eles são dedicação exclusiva, existem exceções de alguns que têm 40 horas, né? Mas da grande maioria, os servidores, os docentes do IFAL, eles são docentes com dedicação exclusiva. E o regime de dedicação exclusiva, ele implica no impedimento do exercício de outra atividade remunerada, seja ela pública ou privada, né? Com exceções trazidas pela Lei 12.772, né, no seu artigo 21. Até para exemplificar aqui, eu lembro que o nosso procurador anterior, doutor Fábio, em uma das conversas que nós tivemos sobre a questão do regime de dedicação exclusiva, ele brincava que não era brincadeira, ele disse, o docente com dedicação exclusiva, ele não pode nem criar gado, não pode. Então, assim, é um regime realmente fechado, e se o servidor, ele não cumpre, ele acaba sendo penalizado depois, né? Aqui a gente está trazendo o que ele pode receber. O docente com dedicação exclusiva, o que é que ele pode receber como remuneração, além da remuneração dele como DE? Ele pode ter cargo de direção ou função de confiança dentro da instituição, no caso, aqui, dentro do IFAL. Ele pode participar de comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas a ensino, pesquisa e extensão. Ele pode ter bolsas de ensino, pesquisa e extensão pagas por agências oficiais de fomento, fundações de apoio, organismos internacionais amparados por tratados e convenções. Tudo isso a gente retirou da 12.772, certo? Pode receber também bolsas para a formação de professores da educação básica, né, no âmbito da UAB, bolsas para qualificação docente, tanto bolsas nacionais como internacionais, direitos autorais ou propriedade intelectual também, né, o docente com dedicação exclusiva pode passar, Dalva. Veja, o docente ele não pode acumular cargos, docente com dedicação exclusiva ele não pode acumular cargos, mas existem remunerações, percepções que ele pode receber, como retribuições por atividades esporádicas, né? Quais seriam essas atribuições por atividades esporádicas? Palestras, conferências, atividades artísticas ou culturais, só que essas atividades esporádicas, elas têm uma quantidade de horas, né, anuais, e tem atividades também semanais, que precisam ser cumpridas, que não podem ser ultrapassadas. Nós aqui no IFAL, nós temos a resolução, que eu vou tratar daqui a pouco, a resolução 14, que trata sobre a atividade esporádica. Então, o docente ele precisa ter ciência de quais seriam essas atividades esporádicas, essa carga horária, a necessidade da emissão de uma portaria autorizando essa atividade esporádica, certo? Então, além da atividade esporádica, nós temos também outra atividade que o docente com dedicação exclusiva pode realizar, são cursos de curta duração pagos por JEC, né? Função comissionada de coordenação de curso. O docente com dedicação exclusiva, ele pode ser coordenador de curso. Ele também pode receber uma retribuição por trabalho em projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão, que é o nosso tripé. Além de colaborar esporadicamente, né, colaborações esporádicas de natureza científica ou tecnológica, com autorização do Instituto Federal que ele faça parte. Então, essa questão da atividade esporádica é algo que ainda gera, de uma certa forma, dúvida, e alguns não conhecem, vamos dizer assim, o fluxo. Pode passar, Dalva. Essa atividade esporádica, ela é norteada aqui no IFAL pela resolução 14, a nossa resolução do Conselho Superior, que é a resolução lá de 9 de outubro de 2017, que, inclusive, ela já está passível de atualizações,
porque existem outras atividades que hoje também já podem ser incluídas como atividade esporádica. Só que hoje, na nossa resolução, o que traz? O regime de dedicação exclusiva, ele vai ter como atividade esporádica, a percepção, o docente ele pode receber uma retribuição pecuniária na forma de prolabore ou cachê, pago diretamente ao docente, certo? Por palestras, por conferências, por atividades artísticas e culturais relacionadas à área de atuação dele. É possível. Outro caso, que ele também pode receber essa retribuição pecuniária, no caso, em caráter eventual, por trabalho prestado, por projeto institucional, seja ele de ensino, de pesquisa, de extensão, além também de receber como colaboração esporádica, a retribuição por colaboração de natureza científica ou tecnológica em assuntos da especialidade docente, inclusive em polos de inovação tecnológica. Essa resolução, a nossa resolução, ela traz basicamente tudo o que a lei, a 12272, traz, certo? Mas aí traz também algumas informações, por exemplo, que a atividade esporádica em regime de dedicação exclusiva não poderá prejudicar as atividades acadêmicas do docente. Ele não pode desenvolver uma atividade esporádica paralela, causando prejuízo à sua atividade no campus, Não pode. As atividades de que trato, no caso, as atividades como palestra, conferência e essas atividades artísticas e culturais, elas não vão poder exceder 30 horas anuais. Não pode. E os outros casos de projetos institucionais de ensino, pesquisa ou de natureza científica e tecnológica, não poderá exceder 8 horas semanais ou 416 horas anuais. É muito importante se ter esse cuidado quando a gente se fala na realização de palestras, em conferências, em atividades artísticas, porque, vejam, como o próprio nome diz, é uma atividade esporádica, não é uma atividade habitual. Então, eu trago aqui, sem citar nomes, nós já tivemos processos de servidores que estavam realizando as mesmas palestras no mesmo ente público diversas vezes durante o ano. Então, não se tratava de uma atividade esporádica, se tratava de uma atividade habitual. E quando se trata, não é uma atividade esporádica, passa a ser uma atividade habitual, o servidor ele passa a responder por esse tipo de infração, porque ele acaba perdendo a natureza da dedicação exclusiva com um ato como esse, certo? No artigo 3º da nossa resolução 14, que trata da atividade esporádica, diz o seguinte, que considera-se atividade esporádica a prestação de serviço profissional nas atividades descritas, no artigo acima, em assuntos de sua especialidade, a pessoa jurídica, esse serviço que é prestado a uma pessoa jurídica ou privada, de direito público ou privado, com atividades que sejam contingenciais, eventuais, não regulares, e de duração prevista, que não gere vínculo empregatício de qualquer natureza com a pessoa ou entidade pública, privada, que forem prestados os serviços. Então, eu vou até repetir. Atividade esporádica tem a ver com atividades que sejam contingenciais, que sejam eventuais, que não gerem uma habitualidade, que não gerem uma regularidade e que tenha uma duração prevista. Todas as vezes que houver dúvidas, porque nós, assim, ao longo dos meses, Dalva está aqui, a gente pode, no final, ela pode também colaborar, a gente vem recebendo muitos processos de dúvidas, junto à plataforma CECI, com relação à acumulação de cargos e a questão também de atividades que podem ou não ser desenvolvidas por docentes com dedicação exclusiva.
Então, é importante deixar muito claro essa natureza do que seria essa atividade esporádica, né? Que tem que haver, sim, uma atividade contingencial, eventual, não regular, que tenha duração prevista para que não desfigure a dedicação exclusiva. Professor Rodrigo Mero, vamos fazer o seguinte, eu já tô terminando, e assim que terminar a apresentação, a gente já abre para perguntas, certo? Pronto. Pode passar, Dalva. Com relação à atividade esporádica, é importante deixar muito claro que, para que o servidor ele realize essa atividade esporádica, deve haver uma solicitação prévia, certo? Se é um servidor do campus, tem que ser solicitado à direção geral do campus, e, no caso, na reitoria, a uma das pró-reitorias, né? O pedido, ele deve conter, eu coloquei apenas alguns requisitos, mas a resolução já traz um rol de requisitos que são necessários, mas, principalmente, deve conter a descrição da atividade, a duração e o período dessa atividade, a remuneração prevista, os documentos, convite, contrato, projeto, e lembrando que essa atividade esporádica, ela só pode ser realizada se houver essa autorização prévia. Não pode haver uma emissão de uma portaria posterior à realização da atividade, né, que já aconteceu. O servidor, ele realiza a atividade, depois que realiza a atividade, é que vai cadastrar o processo solicitando a autorização da direção do campus. Então, lembrando, para a realização de atividade esporádica, tem que haver uma autorização, no caso, no campus, da direção geral do campus, na reitoria de um dos pró-reitores, a que o servidor está vinculado, e tem que ser emitida uma portaria autorizando essa atividade esporádica. Pode passar, Dalva. Por fim, a gente traz aqui quais seriam as sanções para acumulação indevida de cargos, né? Quando realmente for comprovado que o servidor, ele feriu, que ele estava acumulando ilicitamente o cargo. Então, é passível de demissão do serviço público, né? Que é a penalidade mais grave, que é realmente a perda, né, do cargo público, que a demissão ela pode ocorrer mesmo que o servidor alegue o desconhecimento da irregularidade, mas pode acontecer. Outra sanção prevista é o ressarcimento ao erário. O servidor pode ser obrigado a devolver os valores recebidos indevidamente durante a acumulação. Isso inclui salários, gratificações e quaisquer vantagens. Pode passar, Olga. Uma outra sanção que pode ser feita, né, com relação ao servidor, é a abertura de um processo administrativo disciplinar, em que seja realizada a apuração da irregularidade, né, em que é dada a oportunidade do contraditório, da ampla defesa, e desse pago pode resultar a advertência, a suspensão ou a demissão, conforme a gravidade. E também uma outra sanção, né, é em casos mais graves da acumulação ilícita, configurada a improbidade, em que realmente exista a má-fé ou enriquecimento ilícito, é a perda da função, a suspensão dos direitos políticos, a multa ou a proibição de contratar com o poder público. E, assim, agradeço a vocês, gratidão pela atenção de todos. Desculpe aí o final da apresentação, porque eu ainda estou no processo de uma sinusite aguda, mas, assim, obrigada pela atenção de vocês, pela presença aqui de vocês, e nós estamos aqui abertos. O professor Rodrigo Mero já levantou a mão, né? Se vocês tiverem dúvidas, estamos aqui para poder saná-las. Professor Rodrigo?
Bom dia, Lúcia. Bom dia demais que estão presentes aí na reunião. Eu tenho uma dúvida, Lúcia. Por gentileza, se puder me sanar. Eu vi que propriedade intelectual é passível de você receber em cima da propriedade intelectual. Agora, o que não fica claro é o que caracteriza. Seria, enquanto docente, por exemplo, uma publicação de um livro seria propriedade intelectual. Um livro digital, um e-book, também seria propriedade intelectual. Cursos, aí esse tipo de documento de propriedade intelectual pode ser comercializado, é isso? Essa é a dúvida que eu tenho. Professor Rodrigo, eu confesso, senhor, que essa, de forma muito específica, eu entendo que a gente pode fazer uma consulta. Eu lembro que uma consulta à procuradoria, para a gente ter uma segurança maior. Só que eu lembro, no caso não específico de um e-book, mas é algo que pode ser muito semelhante, por exemplo, canais do YouTube, né? Eu lembro que teve um docente que já tinha antes do IFAO, antes de entrar no IFAO, ele tinha. E aí, quando entrou com o regime de dedicação exclusiva, nós fizemos uma consulta à procuradoria, e aí ele disse: não, você pode receber, continuar recebendo até tal data, foi estipulada uma data, mas depois disso você não poderia. Agora, sim, eu entendo por pela produção, né, da questão do livro, eu acho que é possível sim, mas na dúvida, eu acredito que a gente fazendo uma consulta à procuradoria, a gente tem vamos dizer, uma propriedade muito maior, uma certeza muito maior. Né? Eu posso me comprometer em a gente fazer essa Isso. consulta. É porque, assim, Lúcia, você pode verificar, porque existe uma lei de propriedade intelectual que está regulamentando o que é, né? Aí eu não Sim, sei se uma sobrepõe a outra, aí isso seria interessante consultar e verificar, sim, e deixar claro aí para todos os docentes. Mas muito obrigado, viu, bom, Lúcia? por nada. Eu acho que teve uma outra pessoa que levantou a mão. Bom dia, sou eu, professor Daniel. Pronto, professor, pode falar. Bom, a dúvida é a seguinte: um docente da área técnica, por exemplo, um arquiteto, né? Ele pode, por exemplo, ele não tem um escritório, mas é uma atividade que você pode realizar em casa, por exemplo, à noite, no final de semana, desenvolver um projeto de arquitetura, por exemplo, um colega de sala do próprio FAO. Ah, estou querendo fazer o projeto da minha casa, você é arquiteto. O projeto de arquitetura ele se constitui como ele dentro dos direitos autorais, né? Tanto que se você faz um projeto, qualquer mudança no projeto tem que ter a autorização do arquiteto, porque ali reside o direito autoral. Ele se encaixa no momento que eu não tenho não seja uma atividade regular, eu posso esporadicamente fazer um projeto e ter uma remuneração sobre esse Vamos projeto, lá. com dedicação exclusiva. O DE, o servidor, ele é docente com dedicação exclusiva, ele também é arquiteto, não é isso? Isso, Pronto. isso. Se ele Não está poderia, com atividade no escritório, não está com empresa, mas ele é habilitado a qualquer momento fazer um projeto. ele pode fazer um projeto, mas ele pode fazer um projeto gratuito, gratuitamente. É como atividade, é porque a gente vai precisar fazer uma atualização dessa nossa resolução, que inclusive foi feita, eu vou trazer aqui para vocês saberem. Tem um docente no IFAL que ele também tem formação em direito. Vai encaixar mais ou menos isso, professor Daniel. E ele gostaria de desenvolver uma atividade, tem um termo que eu não lembro, jurídico, que é como fosse uma prestação de uma consultoria gratuita, certo? E foi feita a consulta à procuradoria se era possível, gratuitamente, ele atuar. Gratuitamente ele pode, da mesma forma que o arquiteto. Ele pode fazer um projeto gratuito, porque ele não pode receber. Entende? Uhum. É porque, é como eu disse na Eu acho apresentação, justo, porque se um autor de um livro ele tem direito a receber por um direito autoral, né?
por que o arquiteto não tem direito a receber pelo direito autoral do seu projeto? Assim, É uma produção que envolve técnica e arte. Não, eu concordo, Tá mas dentro assim, eu estou da produção trazendo artística. eu estou trazendo o que a gente interpreta, a gente entende da legislação, que a legislação traz. Certo. E Agora, no rol, como né? você falou que há uma necessidade de reformulação dessa resolução 14, eu acho que é um item a ser considerado, a ser repensado. Porque poderia haver, por exemplo, uma limitação, como, por exemplo, foi colocado aí, você tem direito a receber pela venda dos livros, mas tem um limite. Poderia haver, por exemplo, uma limitação a 2 projetos por ano, 3 projetos por ano, que não exceda isso, porque excedendo esse número de projetos, você pode, pelo acompanhamento, criar uma situação de que prejudique a sua atividade. Mas, dentro desse limite, eu acho que não prejudicaria e estaria dentro, né, de uma... Inclusive, né, seria vantajoso, porque numa área técnica, né, o profissional, ele estando atuando, assim como acontece, por isso que é liberado para os médicos, né, atuando, ele se atualiza dentro da realidade atual do mercado, né? Ele está atualizado, ele está dentro da realidade. Então, ele não fica acomodado na sua situação. Isso é vantajoso para a instituição, principalmente uma instituição de desenvolvimento de tecnologia, né? Em que a pesquisa, muitas vezes, ela é baseada a partir das experiências do próprio pesquisador, né? Então, eu acho que poderia anotar aí, para vocês que vão trabalhar na comissão de reformulação, esse item, começar a repensar isso, porque só pode fazer gratuitamente, mas desde que não atinja o teto, né, do salário, eu acho que tem que ser repensado isso aí, conversar com a procuradoria. Mas, olha, é importante a gente entender algo assim. A resolução é um ato interno do IFAL. Mas a resolução nós não podemos legislar, certo? Para que haja essa permissão, teria que haver uma alteração na própria lei. A própria lei que traz a descrição das atividades, da atividade do docente com dedicação exclusiva. Tanto que a resolução do IFAL, basicamente, vamos dizer assim, é um copiar-colar, de uma forma muito simples, do que a própria lei trata, certo? Então, teria que haver uma alteração lá na lei que trata da dedicação, da atividade do docente com dedicação exclusiva, para que a nossa resolução também pudesse ser atualizada. Por que eu trago isso? Eu citei a questão do advogado. Porque lá, por exemplo, o advogado, que ele é um DE, ele pode desenvolver a chamada atividade pro bono, que é a atividade voluntária gratuita. Nesse caso, sim, a gente pode, não tem na lei que trata a questão da legislação, da atividade do docente com dedicação exclusiva, mas existe uma outra lei que trata sobre a atividade pro bono. Então, aí a gente pode alterar a nossa resolução. Mas legislar dizendo tais e tais duas ou três coisas, não pode. Dar uma pesquisada sobre essa lei, essas possibilidades de alteração, porque eu acho injusto isso. Eu acho que poderia haver uma limitação. Tudo bem, você não pode... Como é um profissional liberal, você pode trabalhar... E arquitetura pode trabalhar em qualquer lugar. Então, você poderia, ter uma limitação de projetos. Você pode fazer 2 projetos, desde que você não tenha um escritório regular, você não tenha trabalhando em uma empresa regularmente, mas, eventualmente, fazer um projeto ou 2, né? Mas o docente com 40 horas pode. Mas com dedicação exclusiva pela legislação, não. Dedicação exclusiva, né? Sim, mas é isso, justamente, essa é a grande diferença. O docente com 40 horas, ele pode haver, se ele não for, vamos dizer assim, dono, de uma forma muito clara, se ele não for dono do escritório, não for o sócio majoritário, ele pode desenvolver as atividades, mas o DE, até como a legislação é trazida, não pode. Entendi, tá certo. Eu vou dar uma pensada aqui. Mas é isso que eu queria colocar, entendeu? Certo, professor. Obrigada pela contribuição. Eu que agradeço.
Dalva, mais alguém? Luciana, não tem mais dúvidas. Tem aqui agora, Carlos Antônio. Pode falar, Carlos. Pode falar, Carlos. Bom dia a todos e todas. Lúcia, eu queria tirar umas dúvidas, dois questionamentos, na verdade. Inicialmente, era entender como é que o IFAL vem se comportando nessa questão da solicitação do docente DE para mudança de regime para 40 horas. Porque, Certo. se eu não me engano, fica a critério da instituição. Fazer essa mudança de regime ou não. E a outra é que não ficou tão claro a questão do afastamento da licença para tratar de interesses particulares. E aí, nessa questão dessa licença, existem limitações, porque, por exemplo, eu sou do campus Viçosa e tem até um docente que ele não retornou, ele solicitou a licença para tratar de interesses particulares, ele foi trabalhar em uma outra empresa, no setor privado, e depois acabou pedindo o desligamento do IFAL. Aí existem limitações em relação ao docente DE pedir uma licença para tratar de interesses particulares, e mesmo assim ele não pode, existem algumas restrições, ele não pode atuar, trabalhar em uma outra empresa. Certo. Eu vou começar pela última pergunta, certo? Vamos lá. Quando um docente com dedicação exclusiva, ele vai desenvolver uma outra atividade, vamos dizer assim, geralmente a Dalva, que é responsável pelas consultas que são feitas ao CECI, né, geralmente é feita essa consulta, e aí nessa consulta ao CECI, o CECI é vamos dizer assim, um órgão responsável, um mecanismo responsável para se ver se existe um chamado conflito de interesses. Vamos lá. O que seria esse conflito de interesses? Um DE, um docente com dedicação exclusiva, ele não pode tirar uma licença para tratar de interesses particulares para ele trabalhar na iniciativa privada. Certo? Quando ele faz a consulta ao CECI, é perguntado: servidor, você vai desenvolver uma atividade privada? Aí o servidor responde que sim ou que não. Se ele diz que não, ele não vai responder. Nós, quanto IFAL, não temos como saber que ele pediu uma licença para tratar de interesses particulares para depois desenvolver o trabalho em uma empresa privada. Nós não temos como saber disso, né? A não ser que o servidor, ele realmente diga que vai. Que, na maioria dos casos das consultas, o servidor não afirma isso. Depois, como um momento como nós estamos aqui, é que a gente acaba sabendo. Esse é um ponto. Quando eu falo da licença para tratar de interesses particulares, vou dizer o meu caso. Eu sou assistente em administração. Se eu passar em um outro concurso, digamos, eu vou passar passo num concurso de um tribunal de contas, o meu cargo, ele não é possível de acumulação. O meu cargo no IFAL não é possível de um outro concurso, e nenhum outro, de nenhum outro cargo, né? Então, nem se eu passasse para docente, porque o meu cargo não é considerado um cargo de natureza técnica. Então, o que acontece? Se eu tiro uma licença para tratar de interesses particulares do IFAL, eu estou burlando a lei, porque o meu cargo não é possível de acumulação. Mas, infelizmente, existem servidores que fazem isso, que tiram a licença para tratar de interesses particulares, sabe que não é possível a acumulação para poder assumir um outro cargo público ou para assumir uma atividade privada. O que é que vai acontecer? Cai na malha do TCU. E aí, depois que cai na malha, que cai na trilha, é que muitas vezes diz, não, agora você vai ter que fazer a opção do cargo. Abre-se um processo e ele tem 10 dias para fazer a opção por um dos cargos públicos. Ficou claro, professor Carlos?
essa situação? Ficou claro, sim, Lúcia. Pronto. Com relação à questão da mudança de regime, de DE para 40 horas. E existem 2 resoluções no IFAL que trata sobre essa mudança. E existe uma rol de documentos que precisam ser reunidos pelo servidor, né? E essa análise, ela é feita existindo, vamos lá, ele tem um rol de documentos, ele reúne toda essa documentação, o fluxo é vir para a DGP faz a análise de que toda a documentação necessária está lá e manda o processo para a CPPD. CPPD, olha, o servidor tem interesse na mudança de regime e existe uma conformidade de todos os documentos, como traz a resolução tal. A CPPD faz essa análise e, após essa análise, esse processo ele é remetido para o Consulp, certo? Esse processo é remetido para o Consulp e é apreciada essa mudança de regime de DE para 40 horas. Havendo a reunião de todos os requisitos que a resolução traz e a aprovação do Consulp, porque existe um rol também de requisitos que eu não tenho como trazer agora, mas a gente pode, qualquer dúvida, nós, quanto DGP, estamos à disposição, podemos passar as orientações, né? Havendo a reunião de todos esses requisitos, existe a mudança do regime. Não existe impasse, não existe dificuldade no IFAL para isso. Se o servidor reúne toda a documentação necessária, e existe também a questão do banco de equivalência, que nós temos espaço no banco hoje, é possível, sim, a mudança de regime. Certo, Lúcia, agradeço. Só para finalizar assim, que acho que você já respondeu agora, que eu desconheci essa informação do banco, mas tem tido muita movimentação, tem tido muitos pedidos em relação à mudança. O IFAL já negou. Nenhum. Todos os processos até hoje que passaram, porque todos os processos passam pela DGP, até hoje, nenhum processo foi negado, do meu conhecimento, reunindo todas as... É como eu digo, o que é necessário? Todo e qualquer processo administrativo, se ele é bem fundamentado, se todos os requisitos que são exigidos na lei ou em qualquer normativo interno do IFAL, se é atendido, não há o que se falar em negar o pedido do servidor. Agora, se não se reúne, né, os requisitos, a documentação necessária, não tem como o processo progredir, né? Só para encerrar, Lúcia, já existiu o procedimento contrário, o docente pediu para ir para 40 horas e mais na frente ele quis solicitar o retorno para a DE, e qual processo é mais dificultoso, se é ele sair para 40 horas ou se é ele retornar para a DE? Pronto, vai tudo assim, vamos lá. Tudo depende da questão orçamentária, né? Porque, veja, você tem um docente com dedicação exclusiva que ele vai mudar, ele pede para mudar para 40 horas. Existe uma diferença salarial, existe uma diminuição do valor da remuneração dele. Então, assim, eu entendo, não posso dizer, professor, que existe um processo mais simples ou um processo mais fácil, mais difícil. Qualquer processo administrativo, principalmente essas mudanças de regime, existe vamos dizer assim, vários requisitos que eles precisam ser cumpridos. Por exemplo, nessa mudança de regime de DE para 40 horas, o grupo de servidores, né, que ele faz parte, me fugiu o nome agora, né, é o colegiado do curso. O colegiado do curso, ele precisa ser reunido. Os servidores, os pares precisam ser reunidos e precisam se manifestar se eles entendem pela viabilidade da mudança de regime do docente, entende? Então, assim, não existe um processo que é mais simples ou um processo que é mais dificultoso, mais demorado. Existe, sim, reunir a documentação necessária.
Agora, nesse período que eu estou aqui na DGP, em 5 anos que eu estou na DGP, eu não vi nenhum processo de retorno daquele que é 40 horas, querendo, que era DE, e passou a ser 40 horas, e depois de 40 horas quis ser DE. Confesso que eu sempre vi os processos que passaram por mim, foram os processos dos que eram DE e quiseram passar a ser 40. O sentido contrário, não. Mas tudo isso é previsto na resolução. Existem 2 resoluções no IFAO que prevêem essa mudança de regime. E, assim, o que eu oriento, né? Eu penso que a comissão responsável, a DGP também orienta mais, a comissão responsável que pode dar o maior respaldo nessa mudança é a CPPD, que é a comissão, né, do pessoal docente, e quem faz essa análise com a maior propriedade e maior profundidade da mudança de regime. Agradeço as respostas, Lúcia, sem mais dúvidas. Por nada, professor. Acho que é Leila de Andrade. Sou eu. Bom dia, Lúcia. Bom Bom dia dia. a todos. Eu estava participando e ouvindo, mas eu estou aqui durante o percurso para o campus. E aí eu quero pedir desculpas pelo som, porque eu sou da van, mas eu já estou descendo. A minha questão é... Leila, eu acho que tá, não sei para vocês, mas para mim está cortando. Tá cortando, Lucinha. Está cortando, não está? Tá sem som. Deixa eu ver se ela desce. Ela disse que está descendo da van. Sim, sou eu. A minha questão é a seguinte, eu sou enfermeira e pelo que eu acompanhei, que foi pouco, dedicação exclusiva é dedicação exclusiva. Leila, olha, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu não sei se você pode digitar, porque a gente não está conseguindo te ouvir. Acho que deve ser o sinal, que não está muito bom. Oi? Gente, eu não estou conseguindo ouvir. Eu acredito que vocês também não é isso? Isso, Lúcia, não dá para ouvir, não. Isso. Vamos ver se ela no deslocamento, assim, se ela consegue. Não sei se ela pode digitar. Pronto, Leila? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora dá. Sim. Agora tá conseguindo me ouvir? Agora estou conseguindo. Pode falar. Eu cheguei no campus. Pronto, Bom maravilha. dia. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. E aí eu entendi algumas partes com relação à dedicação exclusiva e eu queria falar especificamente da enfermagem. A minha dedicação no campus não é exclusiva. E aí eu entendi que 40 horas pode acumular, mas eu queria entender, assim, com relação à carga horária. Porque, assim, pela legislação, o meu cargo, ele pode ser acumulativo, porque é da área da saúde. Mas eu queria entender com relação à carga horária, como é que choca, como é que funciona. Essa questão, como eu estava falando no início, essa questão, hoje nós não temos mais uma limitação. Lá atrás, se tinha uma limitação, por exemplo, de 60 horas, né? Hoje não existe mais uma limitação de horas, existe uma limitação, sim, de uma compatibilidade de horários. Isso tem que ficar muito claro. Né? Porque antigamente, porque já ultrapassa, são 60 horas, não. Tem que haver uma compatibilidade de horários, não pode haver uma sobreposição de horários. E tem que haver um tempo de deslocamento de um local para o outro. Na apresentação, Leila, que eu realizei aqui, a gente vai mandar por e-mail também. E lá tem essas informações. E eu peço que vocês também acessem ao manual de acumulação de cargos do MGI, que nós vamos enviar por e-mail para todos os técnicos e docentes. Lá tem um manual muito bom, né? Ele não é muito longo, mas tem muitas informações que vocês vão poder consultar também. Excelente. Muito obrigada, viu?
Por Obrigada nada. mesmo, Lúcia. Grande abraço. Obrigada para você também. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que o professor Daniel, acho que não baixou a mão, mas eu acho que a gente já conversou. No chat, eu acho que não tem mais ninguém. Dalva. Sim, Dalva. Dalva, vamos aproveitar o momento que nós já estamos aqui com 24 pessoas na sala. E aí eu gostaria, como você, Dalva é servidora da DGP, e ela é quem é responsável pelo CECI, né, que é o sistema em que é feita a consulta acerca de conflito de interesses. E aí eu peço que vou passar a palavra para a Dalva, para ela também deixar aqui um recadinho sobre a questão do conflito de interesses, as consultas que são feitas ao CECI, as consultas que são feitas com relação à dedicação exclusiva, porque é informação que todos nós, como servidores, precisamos ter e conhecer os fluxos. Dalva, é com você, pode falar. Boa tarde, gente. Vocês me escutam bem? Escuta bem, Lucinha? Sim, estou ouvindo sim. Estamos, Pronto. né? Só fazer aqui uma observação, que eu já conversei com a Lúcia anteriormente. A gente tem o CECI, que é um sistema da CGU, onde o servidor pode dar entrada para fazer consulta ou pedir autorização para a realização de atividade privada. E aí, o que é que está acontecendo? A gente tem recebido com recorrência situações que envolvem dúvidas quanto à dedicação exclusiva. E aí, a Lúcia já explicou, já discorreu sobre as legislações que são pertinentes ao regime de dedicação exclusiva, que é a 12.772 e a resolução 14 do IFAL. E em relação ao CECI, que é onde o servidor pode tirar dúvidas quanto a um potencial conflito de interesse entre a atividade que ele pretende realizar, em relação ao conflito de interesse público com interesse privado, que aí a gente tem outra legislação que não tem nada a ver com a dedicação exclusiva, que seria a Lei 12.813 de conflito de interesses. A gente já tem uma página no site do IFAL que fala sobre as hipóteses que gerariam conflito de interesse entre o público e o privado. Então, é muito importante que o servidor busque o fluxo correto dentro da instituição para tirar as dúvidas quanto à acumulação de cargos, quanto à dedicação exclusiva ou quanto a justamente esse conflito de interesses entre o público e o privado. Porque o que acontece? Quando o servidor, quando o docente com dedicação exclusiva coloca uma consulta ou pedido de autorização lá dentro do CECI, que envolve dedicação exclusiva, a comissão de ética, que é quem faz essa análise, eles têm que verificar se existe esse impedimento de outra ordem, que no caso poderia ser devido à dedicação exclusiva, antes de fazer a análise de conflito de interesses. Então, só para ter esse alerta e chamar os servidores a terem conhecimento dessas legislações, tanto de acumulação, quanto de dedicação exclusiva, quanto de conflito de interesses. E aí, quando a gente enviar para vocês esse material que a Lúcia já apresentou aqui, a gente já manda também o link da página de conflito de interesses para vocês terem acesso a essas hipóteses do artigo 5º da Lei 12.813 de conflito de interesses. Porque isso aí, porque nada impede também, né, Lucinha, que o servidor acumule dúvidas em relação a uma temática só, a duas, mas é muito importante saber qual o fluxo que ele deve seguir para tirar a dúvida. Porque isso aí, tanto ele vai ter celeridade em relação ao recebimento da orientação, quanto também vai otimizar o nosso trabalho. Isso, exatamente, Gal. Deixando claro que, basicamente,
quase 99% dos fluxos da gestão de pessoas estão lá no guia de procedimentos da DGP, no site do IFAL. Se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem realmente ter conhecimento sobre esses fluxos, acessem ao site do IFAL, na aba Gestão de Pessoas, Guia de Procedimentos, né? Todas as informações, basicamente todas as informações vão estar lá, certo? Ô, Lucinha, só mais uma observação também que eu lembrei agora. Inclusive, lá no guia de procedimentos, dentro da gestão de pessoas, também tem o fluxo em relação à LIP, licença para tratar de interesses particulares. Porque nesse caso aí, o processo também precisa ser instruído com consulta lá para o CECI, tá bem? Só esse lembrete. Isso. Reiterando o que já foi dito, o CECI é esse sistema da CGU em que é feito essa análise, assim, com relação ao conflito de interesses, tá? Como a Dalva já trouxe, todas essas informações estão lá no site do IFAL. Então, obrigada pela presença de vocês, eu acho que, no momento, Dalva, se você puder, desbloqueia só um pouquinho aqui o chat. A gente bloqueia por conta da questão do posicionamento dos intérpretes, para que eles consigam realmente, né, desenvolver aí as atividades e o nosso evento fique cada vez mais inclusivo. No momento, tem mais alguma dúvida, gente? Eu acho que por hora não, né? Então, assim, nós que fazemos a gestão de pessoas, aqui do IFAL, nós queremos agradecer a presença de vocês. Obrigada por abrilhantarem aqui o nosso evento, e a gente vê que são servidores de todo lugar, tem servidores dos campos, servidores da reitoria. Muito obrigada pela presença de vocês, né? O objetivo do evento é trazer a informação, é que a gente fique mais próximo, que as dúvidas, elas sejam sanadas, certo? Obrigada, como mais uma vez, a nossa Proreitoria de Ensino, a nossa coordenação de ações inclusivas, em nome da professora Cledilma Costa, da Bárbara, né, nossa psicóloga, coordenadora das ações inclusivas, e a presença dos nossos intérpretes, né, do Gilson e do Aureliano, que tornam o nosso evento inclusivo, acessível, para que o nosso IFAL, a informação, ele chegue indistintamente para todos os servidores, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, um ótimo dia. Fiquem atentos ao e-mail institucional, que todo o material vai ser repassado por lá, tá bom? Ótimo dia para vocês e ótima semana. Obrigada, gente. Até mais.